É sempre perigoso, agora ouçam bem isso, é sempre perigoso quando as nossas tradições, quando os nossos costumes, eles passam a falar mais alto do que Cristo e a sua palavra. Ouçam bem isso aqui. Queridos, vocês sabem que em Mateus capítulo 15, verso 1 a 9, os fariseus estavam colocando as tradições acima da palavra de Deus. E eles foram criticar os discípulos de Jesus que estavam comendo sem lavar as mãos. Mas Jesus repreendeu a eles no verso 9 e diz: bem falou o profeta Isaías acerca de vós. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. No verso 9 ele diz assim: ensinando doutrinas, olha aí, em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens. Eu quero que a igreja me escute muito bem hoje, porque a mensagem ela trata disso. Há coisas que nós estamos honrando na igreja que elas são menos, elas estão abaixo de Cristo e nós queremos colocá-las acima de Cristo e da sua palavra. E nós não podemos fazer isso, porque senão a nossa adoração e o nosso culto não vai ter valor nenhum. Vocês sabiam, quando nós atentamos para a própria palavra de Deus, lá em Atos 7, eu não anotei isso, mas eu quero dizer para vocês, o próprio Estevão, ele diz assim: vocês estão adorando o templo mais do que a Cristo. Mais do que a Cristo. E ele vai ser morto por causa disso. Então, às vezes, as nossas tradições e os nossos costumes não bíblicos, ouçam bem, não bíblicos, mas dos homens, estão matando as nossas igrejas. Eu gosto da Bíblia e de ficar com a Bíblia. Tudo que eu vou falar, o que eu vou pregar, eu gosto de saber se está na Bíblia. Mas olhem para cá, não é apenas saber se está na Bíblia, porque tem gente que usa a Bíblia até para matar. A questão é eu saber, pela direção do Espírito Santo, saber interpretar a Bíblia hermeneuticamente e exegeticamente. A Bíblia, ela tem a linguagem figurada. A Bíblia, ela tem a linguagem literal. A Bíblia, ela tem passagens que foram escritas para o tempo lá, que não vale para cá, mas que tem um princípio naquele ensino. Vocês entenderam? A Bíblia, ela é tão linda, ela é tão importante, até na lei. Tem irmãos, eu vejo aí na internet, o pessoal pregando, dizendo: olha, a lei, quem estava debaixo da lei, estava debaixo da maldição. A lei do pecado, gente. A lei de Deus, ela é boa. Paulo nunca disse que a lei não prestava. Ele disse que o homem não conseguia, pela sua força, cumprir a lei. Ah, Pádua, ser justificado porque no Velho Testamento eles queriam ser salvos pela lei obra. Ora, se eu disser que a lei não presta, eu estou dizendo também que Jesus não presta. Porque Jesus disse assim: a lei de mim testifica. E quando você vai para João 1,17, a lei foi dada por... Mas quem foi que deu a lei para Moisés? Foi Deus. Quando a Bíblia diz a letra mata, não era a letra da lei que veio de Deus, era a lei do judaísmo legalista. A lei é chamada de Torá. Torá é a lei divina.
Quando você abre a sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada, ali é uma referência a todo o Velho Testamento. Quando Jesus disse em Lucas 24, a lei testificou de mim nos profetas e nos salmos, era o Velho Testamento, é a divisão da Bíblia hebraica, a Tanache. Então tem muita gente que está falando errado, que a lei não presta. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês. E essa é uma tese que eu estou desenvolvendo no doutorado de teologia, a hermenêutica bíblica e espiritual de Paulo. Tem pessoas que dizem assim: o dízimo era no tempo da lei, não tem necessidade hoje. E eu estou provando nessa tese que tudo que Paulo escreveu da teologia dele, da exegese dele, é do Velho Testamento. Não tem quase nada para você desprezar do Paulo que ele não usou do Velho Testamento. Quando ele foi defender os obreiros, olhe para cá, quem é contra isso? Paulo diz assim: atarás a boca do boi que debulha? Ele disse: não, senhores. E quem sustentava os sacerdotes e os levitas no Velho Testamento? Quem era? Era o dízimo. E se você analisar, quando Paulo diz digno é o trabalhador do seu salário, ele não está falando de trabalhador normal, ele está falando de trabalhador cultual. Ou seja, ele está ligando com a mesma ideia do dízimo que sustentava os obreiros ou os sacerdotes do Velho Testamento. Veja que ele diz: aquele que come do altar, ou que vive do altar, que semeia o espiritual, ele não pode colher o quê? O material. Então Paulo não falou nada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele pega a pedra de Israel e diz: a pedra lá de Israel, que feriu e bateu água, o que ele diz? Era Cristo. Ele vai interpretar tudo baseado no Velho Testamento. Não é assim? E tem muita gente que diz assim: a lei não presta. Se você disser que a lei não presta, eu vou concordar contigo se tu disseres a lei dos escribas, dos fariseus, que era legal. Mas a lei de Deus é boa. A lei de Deus é perfeita. O problema não era a lei, o problema era o homem. E Jesus disse em Mateus 5,17 em diante: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Irmão, a lei ela tem costumes. E olhe para cá, não há teólogo nem exegeta no mundo que possa dizer, porque nós temos coisas que foram cumpridas, mas nós temos coisa da lei lá, que ela é incluída na nova lei colocada por Cristo. Tudo, até o vaso sanitário que tu usa hoje, veio da Bíblia. Pastor Aziel, me veja aí se não me foge a memória, porque foi agorinha. Vê se é 23:14 de Deuteronômio, vê aí. Só para você ter, a Bíblia, irmão, é perfeita. A Bíblia não tem nada, como é que diz aí? Deixa eu ver aí. Lê aí como é que diz. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, sim, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Vai. Pelo que o teu... É o 13, é o 13. É o 13, coloca aí. É o 13, olha aí. Não, e entre as tuas armas terás uma pá. Olha o que Deus diz. Cada homem que estava no arraial, ele tinha uma espada para lutar, tinha tudo. Mas Deus diz: mas tu vai andar com a pá. É o papel higiênico, vai. E será que quando estiveres assentado fora, vai. Então com ela cavarás e virando-te cobrirás aquilo que saiu de ti. É a fossa, meus irmãos, a Bíblia. Ainda tem gente que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Quem glorifica a Deus pela Bíblia? Isso aqui é Bíblia, gente.
Deus, ele faz isso por duas razões. Já imaginaram 3 milhões de pessoas fazendo as necessidades fisiológicas, o dito cocô, todo mundo fazendo junto, 3 milhões de pessoas. A bagaceira era grande. Deus quer ordem, diga comigo, Deus quer ordem. Aí ele diz, olha, quando tu fores fazer, é porque ali é o eufemismo, está suavizando. Quando tu fores fazer a tua necessidade, leva uma pazinha. Aí pronto, aí quando, antes de tu fazeres a tua necessidade, cava um buraco, faz a tua necessidade naquele buraco e depois tu cobre. Está aí. O que eu quero dizer aqui, olhem bem para cá. Tem coisas na lei antiga que foi colocada na nova aliança em Cristo, que ficou também o princípio. Tem muita coisa do Antigo Testamento que ficou o princípio. Então eu tenho que analisar isso com muito cuidado, com muita análise. Senão não vai dar certo.